Entre 2014 e 2015, quase 200 crianças adotadas foram devolvidas aos abrigos em São Paulo. Nesta terceira reportagem da série sobre adoção, a Graziela Azevedo mostra que adotar é um processo de construção que precisa de paciência e de apoio. 1, 2, 3 e... Ai, a delícia! Nessa família, ninguém esconde alegrias e nem segredos. Eu cresci sabendo que eu era adotada porque meus pais sempre falavam sobre adoção tão naturalmente quanto da gestação das minhas irmãs. Falavam e fotografavam, tanto que dá até para contar. Era uma vez uma menina chamada Angélica, nasceu doentinha numa família que não conseguiu cuidar dela, por isso foi adotada. Um dia feliz que marcou uma vida de brincadeiras com as irmãs e de laços de afeto que se multiplicaram. Mas um ou outro momento difícil geraram dúvida. Eu via como meus pais sofriam com o preconceito de algumas pessoas, fazendo uma piada indiscreta ou falando alguns comentários que eu olhava e falava assim, eu não sei se eu vou aguentar isso pra mim. Mas a filha adotiva decidiu adotar também. Vai lá, Pedro. Foi com o apoio do Anderson. Casados, eles se mudaram para o interior do Piauí. Tivemos que ir até a capital, que é Teresina, porque só lá eles faziam um curso de 3 dias para poder se habilitar, porque se você não fizer o curso, você não pode adotar. Foi um ano de espera até receberem o telefonema da vara de infância. Ela começou a chorar já, emocionada. Não sabia se pulava, se gritava, né? As pessoas na rua pararam e olharam, o que essa doida tá chorando? É meu filho tá chegando. Aí começou uma outra parte dessa história, também toda registrada em fotos. Desde o dia em que conheceram o Pedro num abrigo, a fase de adaptação por lá e a ida para casa. Uma história que também guarda seus momentos de insegurança. A gente notou que ele entender que nós éramos os pais dele, que ele podia confiar e entregar o coraçãozinho dele nas nossas mãos, demorou aproximadamente uns 3 ou 4 meses. Se com um bebê é assim, com crianças maiores, a construção de uma relação de confiança e amor pode demorar ainda mais. Então, convivi com eles 3 anos, entendeu? Conheci bastante deles, entendeu? Aprendi bastante com eles. Mas aos 10 anos de idade, a menina foi devolvida pelos pais adotivos. Ela e o irmão mais novo voltaram para o abrigo. Eu não entendi por que ela não gostava de mim. Eu tentava, entendeu? Eu juro pra você que eu tentava ser pelo menos amiga dela. Eu tentava, não conversar, não perguntar como que foi a escola, não me ajudava em nada. É difícil de acreditar, mas acontece. Em São Paulo, foram 198 adoções frustradas entre as 2.514 que aconteceram entre 2014 e 2015. Legalmente, a devolução é tratada como um abandono, passível de pagamento de indenização e pensão. Quem estuda o assunto garante que é preciso trabalhar bem o pré e o pós-adoção para evitar traumas. Cada criança está no abrigo com a sua história, com o tempo de abrigamento, com quanto tempo conviveu na família de origem. Então, cada criança vai ter uma história que vai ali também contribuir para a adaptação. Por isso que é tão importante, mais uma vez frisando, quer dizer, a preparação dessa criança, né, quer dizer, e também desse adotante. O maior desafio é com crianças mais velhas e com irmãos, que são muitos nos abrigos. Meu irmão, né, é a única família que eu tenho, entendeu? Eu prefiro estar no abrigo com meu irmão do que estar em uma família sem o meu irmão. Para as crianças maiores e adolescentes, o tempo num abrigo é uma espécie de vida provisória. Aqueles que não podem mais voltar para a família de origem estão sempre imaginando uma outra. Os anos e meses que vão passando sem isso dão um sentimento de algo incompleto. Muitos adultos sem filhos também vivem essa sensação de um lar inacabado. Era um vazio. Era só eu e ele. Ailton e Neto viviam juntos há 4 anos quando se inscreveram no Cadastro Nacional de Adoção. Aceitavam até 2 crianças de qualquer raça e maiorzinhas. Um menino e uma menina,
Não tinha preferência de cor, raça, de nada diferente. Parece que o pessoal da vara de família percebeu o tamanho do coração desses dois. Na realidade, eles conversaram com a gente, que tinha 3, num abrigo assim, assado, que a idade era de 9, a idade era de 7, outro de 6. Eu falei, meu Deus, são 3. Aí a gente olhou um pro outro. Por que não 3, né? Por que não? Gabriel, Rian e Gustavo também levaram o susto deles. Meu pai Neto falou, eu namoro com o pai Ailton. Eu falei, não, vocês não namoram junto. Não, ele é meu tio, sabe? Foi uma confusão. Como é que foi que você aceitou? Como? Então, isso aí eu fui me acostumando. E hoje, como é? Hoje é muito legal. A gente percebe que é mesmo, Rian, mas nem tudo foi só diversão. Os desenhos dele eram extremamente absurdos. Era desenho com faca, era só desenho de cor preta, tudo tinha morte, tudo tinha arma. Fazia arte demais, arte feia, para tentar ser devolvido, né? Na cabecinha deles, ele achava que ia ser devolvido. Estava testando você? Testando. E a gente virava e falava, você não vai ser devolvido, você é nosso filho. A partir de hoje, você é nosso filho. Com a ajuda de uma psicóloga com paciência e amor, as dificuldades foram superadas. Toda criança chora, toda criança acorda de noite, toda criança pega resfriado, catapora, sarampo, suja a fralda, toda criança é desobediente, toda criança precisa de limite, ou seja, as pessoas às vezes não alcançam a realidade do que é ser pai e mãe. Mas esses 2 pais alcançaram e garantem. A casa nova fica pronta no fim do ano e nunca mais vai ficar vazia. A página do Jornal Nacional na internet tem outras entrevistas com quem já passou por esse processo de adaptação.